Então, não é exatamente uma desconstrução da ética que a gente vai fazer hoje, mas é pensar a ética por outra perspectiva, tá? A perspectiva utilitarista de Jeremy Bentham e o cálculo ético. Muito bem, o utilitarismo, quando que ele nasce? Né? Só para dar uma historicidade para a nossa situação, contexto. Ele nasce no século XVIII, com as escritas conjuntas, então, entre o Claude Adrien Helvétius e o Jeremy Bentham. E também vai ser mais desenvolvido e melhor pensado depois do século XIX pelo tão conhecido inglês John Stuart Mill. Esse vocês já ouviram falar. Ele é um cientista político, economista, filósofo, enfim. Ele vai falar sobre essa questão do utilitarismo, né? E aí eles apresentam uma espécie de cálculo, essa escola filosófica, ela apresenta uma espécie de cálculo para medir a ética, ou cálculo para avaliar a moralidade no agir, no dia a dia. Às vezes, uma coisa que uma pessoa julga não ser moral, outra acha absolutamente moral, por conta deste cálculo, de acordo com a sua escala de prioridades e o contexto que ela viveu até esse momento. Puxa vida! Então, a gente tem que avaliar isso. Por exemplo, assim, meu Deus, a internet é uma coisa que não é muito de Deus, assim, né? Vocês estão me ouvindo e me vendo, gente? Que eu nem sei, caiu tudo aqui pra mim. Eu tive que ligar tudo de novo. Agora sim, mas eu estava... Agora né? sim. Então, essa internet... Aqui travou uns... Tá bom. Travou uns 2 minutinhos ali que não deu para entender nada. Puxa, eu pedi para vocês me avisarem. Tem que me avisar. Tá. Então, eu vou tentar continuar de onde eu estava. Depois, se faltar alguma coisa, a gente revê, tá? Mas vocês já tinham pegado a parte de eu falar do cálculo de ética deles, né? De acordo com o contexto, de acordo com a escala de prioridades e a forma como essa pessoa viveu. Então, entendam o seguinte. Eu vou dar uma resumida e depois eu explico melhor. Para o Jeremy Bentham, dá para entender muito bem a escala de prioridades do menino. Meu Deus, aqui para mim fica caindo toda hora. Que coisa! Tá caindo aqui também. Tá caindo também, prof. Então vai lá. Não, filha, não é só o YouTube, é a internet, é tudo. Puxa. Enfim, deixa eu continuar aqui. Eu nem sei se continua gravando, vai ficar linda a gravação da aula, né? Muito linda, mas tudo bem. Fazer o que é o que temos. Voltando, tentando retomar de onde nós estávamos. Na lógica do utilitarismo, para o Jeremy Bentham e outros utilitaristas, o menino que passou correndo roubando as roupas do varal, ele não está totalmente errado. Tá, vocês ainda estão vendo? Para mim diz que vai cair a conexão. Tá bom, eu vou continuar. O menino não está completamente errado, porque dentro do contexto de vida dele, dentro das escalas de prioridades dele, está a sobrevivência, ele tem que levar comida para casa. Ele não suporta ver a mãe e os irmãos passando fome. Esse é o valor dele, esse é o valor moral dele. Não permitir que a família passe por essas situações tão extremas de fome, por exemplo. Então, ele vai passar por cima dessas situações. Aí, outro lado. Então, para eles, isso é possível. Outro lado, um cara que nunca teve problema algum, ele é branco, hétero e rico, certo? Então, ele nunca passou por situação nenhuma dessas de passar por bullying, de receber rotulagem na escola depois, por ser negro, de ninguém nunca desconfiar dele, não. Ele sempre teve uma vida bem tranquila, lembrem-se, ele é branco, hétero e rico, né? Então, ele é o perfil perfeito da sociedade atual, o padrão de perfil perfeito da sociedade atual. E aí, quando começa a haver um movimento como esse do George Floyd lá, que as pessoas começam a atacar lugares, o que não é certo, porém, vamos lembrar que tem sempre aquelas pessoas, em todos os grupos tem aquelas pessoas que começam a destruir, etc e tal, mas eu estou falando do movimento, esquece quem destruiu. Quando o movimento começa a acontecer e aquelas pessoas passam na frente dele, ele estava saindo, e tem que parar o carro e esperar o movimento passar, esse protesto contra o racismo passar, ele vai achar aquilo um absurdo e vai achar que isso está errado e que a polícia deveria interromper. Eticamente, dentro da lógica dele, isso está certo. Ele está sendo utilitarista, ele precisa passar para ir onde ele queria e aquilo ali está bloqueando e ele não quer. Dentro da lógica do utilitarismo e do Jeremy Bentham, isso não está totalmente errado, porque ele está tendo uma... Eu acho
que eu vou continuar explicando lá pelo WhatsApp e gravando por lá, porque vai ficar mais fácil. Por aqui não sei, tá complicado. O que vocês acham melhor, gente? Eu vou ouvir vocês. Vamos? Eu concordo com eles. Não consegui entender. Eu disse que eu concordo com eles. WhatsApp, porque não fica travando. Tá bom. Então eu vou continuar explicando, vou explicando e vou cortando. Eu acho horrível, mas tudo bem. É melhor assim. Tá bom, então. Não, vamos fazer assim. Eu continuo por aqui. Se cair de novo, eu sigo por lá. Eu nem volto mais, tá? Beleza? Vamos fazer assim. Então tá. Qual que seria, então, esse cálculo ético do utilitarismo? Dentro da lógica deles, existe um cálculo a ser feito, certo? O cálculo é o seguinte: qual dos dois lados vai gerar um bem-estar para o maior número de pessoas? É só pensar isso. Então, aquele cara que está brabo lá no trânsito porque está passando um protesto, se a gente for analisar os dois lados no cálculo do utilitarismo, para quem que está causando mais bem-estar? Para quem que está tendo mais razão de ser o movimento? Para aquele monte de pessoas que está passando ou o bloqueio para uma pessoa, ou duas, ou 10? Ah, não. Tem muito mais gente parada no trânsito do que as pessoas que estão passando no protesto. Ora, então, interrompe o protesto, porque o certo é ir pela maioria, está prejudicando a maioria. Ou então tem um número muito grande de gente no protesto e 3, 4 só parados no trânsito. Então, que se mantenha o protesto na rua, porque são só 3, 4 que estão tendo que esperar um pouquinho para continuar. Então, o cálculo ético dentro do utilitarismo é sempre pensar o benefício resultante para o maior número de pessoas é o mais correto. É esse que deve ser tomado, ok? Então, a gente tem a escolha que é feita é de acordo com a maioria, certo? Onde tem maioria é o mais correto de ser escolhido. Se isso é eticamente bom, totalmente, aí não se sabe. Por isso que o utilitarismo é uma das áreas da filosofia mais criticadas, certo? Mas eu vou falando outros exemplos, outras situações e vocês vão entendendo. Vou dar um exemplo antigo. Um rei que para poder tirar o seu reinado, o seu império não, que daí não precisaria ter isso, né? Mas para tirar o seu reinado, o seu povoado de uma situação de fome extrema, ele precisa fazer um acordo com outro rei que teve todas as suas colheitas com sucesso, que não está tendo problema nenhum. Esse rei que eu estou dando exemplo acabou de sair de uma guerra, então está tudo destruído. E ele precisa se aliar com o outro rei. E o outro rei diz o seguinte: eu só junto os dois reinos, aceito juntar os dois reinos e ajudo o seu a tirar a fome, a miséria do seu reino, se você casar a sua filha com o meu filho. Gente, isso acontecia muito antigamente, né? Aí a menina, ela não tem a mínima possibilidade de escolha. Ela não faz parte da jogada, o que ela quer, o que ela deixa de querer. A jogada ali é pela maioria. Então, esse rei, para evitar uma crise, para evitar a miséria da maioria, ele casa a filha com o príncipe do outro reinado. Eticamente, na tua relação com o filho, fazer teu filho sofrer e passar por uma coisa que ele não gosta não seria bom. Mas no utilitarismo está certo, porque está sendo útil para alguma coisa. Eu estou fazendo o cálculo ético, vai beneficiar o maior número de pessoas porque vão sair da fome e da miséria. Ótimo. Filha, você vai sofrer, vai ser um sacrifício, mas você vai virar uma mártir depois. Case-se com ele, gostando ou não gostando. Entenderam? Então, por isso que, como eu estava dizendo para vocês, o utilitarismo é uma escola bastante criticada, tá? Por conta dessas situações de não pesar de fato a questão do bem e do mal. Lembrem-se que na filosofia, pesar o bem e o mal é muito importante. E jogar ele na ética é mais importante ainda. Na página 8 da apostila de vocês, eu queria que vocês pudessem acompanhar por lá agora bem rapidinho. Coloca quais são as 3 críticas mais frequentes à escola utilitarista, tá? Ou ao utilitarismo. As consequências, não, desculpa. As críticas maiores são, tem lá na apostila de vocês aqui, ó, gente, página 8, bem em cima aqui, ó. Acompanha. Eu tô marcando e mostrando porque eu quero que vocês sublinhem lá, tá? Ó, permite atos considerados imorais por outras correntes filosóficas, como sacrificar uma filha ou coisa assim.
nem sempre há tempo de prever as consequências de uma ação. Então, vamos à hipótese que esse príncipe que vai casar com a princesa vá bater nela todos os dias e que os filhos que nasçam desse casamento também sofram, os pequenos que nascerem do príncipe e da princesa, eles também sofram, também apanhem ou sejam ignorados pelo pai, aí a mãe desenvolve lá uma depressão, uma loucura, eles vão ser criados pelas empregadas do castelo, nunca vão ter referência de pai e mãe, esse tipo de coisa. Então, nem sempre há tempo para se prever as consequências de uma ação, né? E a terceira crítica, a previsão das consequências de uma ação é falível. Nem sempre a felicidade prevista é concretizada. Digamos que ele casou a filha, agora está feito. Tem que honrar com o compromisso, certo? E esse príncipe já honrou com o compromisso, já foi para a cama com ela. Se ela largar ele, isso é péssimo para a honra, para a moral dela e do próprio reinado que ela representa. Só que o pai dele, o rei, ajudou realmente, mas com muito pouco, não tirou da miséria o outro reinado. Ou seja, um cumpriu a palavra e o outro não. E aí a previsão das consequências, que era ajudar todo um povo com a sua filha casando, não aconteceu, faliu, enfim, não deu certo. Então, dentro da escola utilitarista, todas essas situações têm que ser pesadas. Lembram de um filósofo que dizia sobre o pensar antes de agir, chamado Aristóteles? Então, é isso que não entra na filosofia utilitarista. Ou entra, mas de uma maneira muito breve, muito rápida, e não pesando as consequências até o final, não pensando em todas as possibilidades, né? Segundo ainda esse tipo de sistema, que é o utilitarismo, essa escola filosófica, a felicidade total vem da possibilidade de obediência ao Estado. Então, se o Estado fizer uma vigilância, uma fiscalização, ele vai evitar a rebeldia e ele vai evitar problemas e conflitos. Pensem que vida maravilhosa. Todo mundo obedece o Estado, todo mundo faz só o que o Estado quer, não vai ter rebeldia, não vai ter problema, todos são felizes para sempre. Será? Aí você tem que pensar em todas as outras situações éticas estudadas anteriormente. Isso seria uma situação de controle, uma forma de controle de todas as pessoas que o Estado estaria fazendo. E esse controle nem sempre ele é só de algumas ações. O Estado vai avançando e vai tentando controlar as suas ações, as coisas que você fala e até as coisas que você pensa. Observem, por exemplo, a situação da Coreia do Norte, onde eles têm internet, mas tem muitos sites bloqueados em que eles não podem mexer. Se for da parte ocidental do mundo, por exemplo, há uma grande quantidade de sites que são bloqueados. Então, até onde vai a liberdade das pessoas, né? Essa ética, ética até que ponto? Não se prevê as consequências disso. Aí vou dar outro exemplo, o panoptismo, né? Ou o sistema de panópticos, que vai ser falado de novo aqui na página 9 da apostila de vocês. Eles citam de novo a situação do panóptico, que é uma construção para ter o controle de todos os presos ali dentro. A escola é uma forma de panóptico, como eu já expliquei para vocês. Todos devem estar sentados e todos devem estar em silêncio. Se a maioria estiver fazendo isso, a maioria vai se dar bem nas notas. Só que, peraí, e se eu sou uma pessoa mais agitada? Que enquanto a professora está explicando, eu não quero necessariamente estar olhando para ela, eu gosto de estar desenhando enquanto ela fala. Entendem? Mas eu não posso ficar desenhando enquanto ela fala, porque entende-se que eu não estou prestando atenção. Aí lá vem a professora e tira o lápis de mim e o papel que eu estou desenhando, por exemplo. Mas a minha, ela está prejudicando, mas é para o bem da maioria, porque tem o colega do lado que, ao invés de prestar atenção na professora, começou a querer olhar teu desenho, querer criticar teu desenho. Aí o outro que vai pedir silêncio começa a gerar um tumulto geral. Então, para o bem da maioria, bloqueia-se a sua forma de entender melhor, que seria desenhando. Para o bem da maioria, na aula de sociologia, não dá para ouvir música, porque há algum tempo, quando se tentou usar música nas aulas de sociologia, as músicas escolhidas pelos alunos, né, no fone, cada um ouvia a sua, para produzir texto, foi descoberto, né, que alguns alunos estavam fazendo o quê? Alguns alunos estavam ouvindo textos prontos para poder copiar, tá, gente? Para poder fazer. Então, isso era um absurdo e que teve que ser cortado para o bem da maioria. O que é isso? Cálculo da ética, tá? Tem que sempre valorizar a maioria. A situação do filme Onde Está a Segunda, que alguns de vocês assistiram.
O que o governo resolveu fazer? Estava havendo uma explosão demográfica, muita gente, e não ia ter comida e alimento para todos. Travou. De novo. E agora, voltou? Já voltou, gente? Tá bem agora? Voltou. Ah, tá. Olha só, no filme Onde Está a Segunda, matava-se os irmãos mais novos, né? Ficava só com os mais velhos para poder manter a qualidade de vida, para as pessoas não serem prejudicadas, para quem já estava ali não ser prejudicado. Aí eles congelavam eles, mentira, porque também não teria onde armazenar tanta gente por tantos anos congelado. Então, na verdade, eles matavam essas pessoas. E aí, pelo bem de quem? Ah, pelo bem da maioria que está vivo. Tem que pesar, analisar. Mas é um tipo de ideia ou de filosofia utilitarista que tinha no filme. Eu não podia falar sobre isso antes com vocês, porque vocês não tinham assistido. Aliás, tem várias pessoas que não escolheram esse. Se puderem assistir esse, é maravilhoso para falar como exemplo de utilitarismo, tá, gente? Para mostrar o utilitarismo. Outra situação, Covid-19. Quando a Europa viu que estava entrando numa situação de caos, de não ter mais estrutura, nem médica, nem infraestrutura mesmo, de área, de território, de lugares, para colocar tantas pessoas com a Covid-19. Qual foi a proposta que se chegou a pensar sobre o assunto na Europa? Pessoas acima de 80 anos vão ficar sem tratamento, vão ter que tentar se tratar e se cuidar em casa, se curar em casa ou isoladas em algum lugar, vivendo sozinhas, porque os respiradores, o tratamento e os hospitais vão ficar para as pessoas mais jovens. Observem que são duas ideias de utilitarismo. No filme, matava os mais jovens, para quem já estivesse vivo se manter. Nessa proposta que houve na Europa, se a coisa crescesse muito mais do que cresceu, se tivesse crescido em números muito maiores, a proposta era pessoas com 60, 80, dependendo do país, né, para mais, ficariam sem tratamento, ficariam abandonadas à própria sorte para tratar dos mais jovens. De qualquer maneira, matando criança ou matando idoso, é um sistema utilitarista. Pelo bem da maioria, alguns são prejudicados, são deixados para depois, né? Ficam sem isso. Vamos lá rapidinho agora pensar no exemplo que eu passei para vocês. Como que foi o exemplo que eu passei para vocês? Um menino vai na panificadora com R$3 e tem que comprar pão para a família inteira. E ele tem mais irmãos e tal, e só tem esse dinheiro, então tem que comprar pão francês mesmo e na maior quantidade que puder, certo? Aí, esse menino vai na panificadora e tem um senhor, sendo um homem, sendo atendido antes dele. Este homem que está sendo atendido antes dele, derruba, comprou muitas coisas, comprou bolo, bolacha, pão, enfim, várias coisas, leite, né, presunto, várias coisas na panificadora. E quando ele está saindo, este homem derruba R$10 no chão. E este homem ele é bem vestido, tem uma boa aparência e entra num carro muito bom quando sai da panificadora. A moça da panificadora que estava atendendo, ela foi lá atrás, ou saiu, ou se abaixou para fazer alguma coisa e não viu que o homem derrubou os R$10. O menino junta os R$10, você junta os R$10. Aí agora vem aquela lógica. Segundo a ética aprendida até aqui, que é a ética pela ética, a ética como dever, né? Vocês fariam o quê? Juntariam esse dinheiro e correriam devolver para o homem. Dentro da ética utilitarista, vocês podem fazer o cálculo de ética e pensar: aquele homem tem bastante dinheiro, ele comprou muita coisa, ele está bem vestido, ele tem bastante dinheiro. Eu tenho pouco dinheiro e uma família numerosa. Mesmo que ele tenha 5 pessoas na família dele, ele teve capacidade de comprar comida para 10 pessoas, porque ele comprou muita comida, tá? Muita coisa. E eu, com esses R$3, não vou conseguir matar a fome de todos, eu vou enganar a fome de todos. Então, com esses R$10, eu prejudico um, mas eu ajudo 6 na minha família. Pelo cálculo da ética, lá está a maioria. Eu vou sempre pela maioria. E o menino fica com esse dinheiro, não devolve para o cara e compra as coisas na panificadora. E aí? O cálculo de ética, tá certo? Agora eu queria que vocês falassem um pouquinho. Vamos, gente. Na minha Manifestem-se. opinião, eu devolveria o dinheiro pro cara. Porque, na verdade, o cara que conquistou esse dinheiro e, bem dizer, pra mim,
estaria roubando. Sim. Sempre que eu vejo alguém que joga dinheiro, cai dinheiro, eu sempre pego assim. Tá, então, mas agora não é a Carla falando, eu estou representando os utilitaristas. E dentro dos utilitaristas, dentro dessa escola filosófica, quem estava falando era o Ronan? É eu, Ronan. Tá, então, Ronan, dentro dessa escola utilitarista, a ética é definida pela escala de prioridades e pelo meu contexto de vida. No meu contexto de vida, minha família passa necessidade, eu só vou poder levar pão, mas eu sei que a quantidade de pão vai dar 1 pão, no máximo 2 para cada um, e não vai matar a fome deles. E eu aprendi em casa que a gente tem que lutar pela sobrevivência e fazer o que for necessário. Então, como eu vou ajudar bem mais pessoas na minha casa do que só aquele homem que está indo para dele, eu nem sei quanta gente tem na casa dele, eu vou juntar esse dinheiro e vou ficar com ele para mim, que é bem diferente da tua ideia de ética, do teu contexto de vida, que foi ensinado desde pequeno e mais a escola, etc., que se você tirar o dinheiro, ou juntar um dinheiro que não é seu, que não foi você que conquistou, nem tua família, isso se chama roubo, né? Então, você vai ir na ética, pela ética, de acordo com tudo que a gente aprendeu até agora. E eu estou indo pelo lado dos utilitaristas, juntando dinheiro e levando para casa, porque eu vou causar felicidade e bem-estar para uma maioria, para um número maior de pessoas do que você devolver. E agora, gente, pensa como sobre ética? Quem está certo nisso? Hã? E aí? Ah, tem aquele... Eu esqueci o nome dele. Puxa. Agora... Oi? É para pensar. Tem aquele ministro, gente... Eu esqueci... Não sei se ele é ministro. Eu não lembro exatamente. Puxa, me falhou totalmente a informação. Mas que ele é um afrodescendente e ele fala muito mal... Ele é do governo atual e ele fala muito mal dos movimentos antirracistas. Porque ele diz que o racismo é uma falácia, porque ele nunca passou por situação de racismo. Ok, não quer dizer que porque eu nunca passei por situação de racismo que ele não exista. Eu nunca vi Deus, isso não quer dizer que para mim e para uma grande parte do mundo ele não exista. Entendem? Então, assim, eu atinjo uma maioria como? De que maneira eu vou... Então, um movimento na rua antirracista para essa pessoa está totalmente errado. É um bando de vagabundo querendo reclamar e querendo vantagem por não ter uma cor igual por não ter cor igual aos brancos, né? Por serem de cores diferentes, estão querendo criar, inventar uma situação. Qual é a ideia de ética desse cara? Ora, gente, a ideia de ética dele é a utilitarista, de uma pessoa que nunca passou por isso. Então, a escala de valores dele é outra. Ele não entende isso como uma prioridade, ele não entende como um benefício. Então, ele acha errado. A escala de ética dele, o cálculo ético utilitarista dele, não entende isso como bom. Entende que vai afetar a maioria, porque as outras pessoas vão ter que ficar ouvindo isso na TV, vão ter que ficar parando para esses manifestos passarem, etc. e tal. Então, para eles isso não é bom, para isso é errado. E agora, nessa jogada toda, quem está certo, quem está errado? Eu queria que mais pessoas dissessem para mim, só isso, não precisa ficar explicando. Juntaria e devolveria ou juntaria e ficaria com o dinheiro? Eu ficaria com dinheiro. Mas, por favor, coloque... Pera, não são vocês. São vocês no lugar do menino, ok? Vai. Então, Sim. Eu devolveria. Ah, meu Deus, eu perdi. Se eu tivesse no lugar do menino, eu ficaria. Eu ficaria com dinheiro. Eu devolvo. Eu ficaria com dinheiro. Tá, então. Devolve. A maioria dos que eu ouvi até falaram que devolve. Tem a possibilidade. Ixi, Tem a possibilidade de tu tipo, devolver o dinheiro pro homem, explicar que ele deixou cair, e ele te dá o dinheiro por livre e espontânea vontade. Não tu, de uma forma, entre aspas, ética dele, ele te dá como uma forma de agradecimento. existe também uma outra possibilidade, que é a tua tentativa. O máximo que você vai receber é um não. É juntar o dinheiro, chegar lá e dizer, esse dinheiro é seu, mas eu comprei só pão para minha família. Será que o senhor não poderia comprar só mais alguma coisa para mim, por favor, para eu levar para casa também? Ou só comprar mais pão, então, para mim? Existe a possibilidade dele ir lá, devolver e pedir. Ou a possibilidade dele devolver, como tu disse, e o próprio cara tomar, se ele tiver uma postura de bondade, de ética, etc e tal,
de entregar para o menino dinheiro, né? Ou simplesmente do cara pegar o dinheiro e guardar, o que não estaria errado, o dinheiro de fato é dele. Então, dentro de todas essas perspectivas e possibilidades, é que o utilitarismo é muito criticado, porque você não sabe, se o menino pegasse esse dinheiro e não devolvesse, você não sabe quais são as consequências disso. Se o menino pegar esse dinheiro e devolver, na confiança que o cara vai dar para ele não sabe as consequências dessa ação, né? Então, mas eu vi que a maioria de vocês falou que devolveria. Então, vocês são de uma escola filosófica moral e não utilitarista, tá, gente? Só para definir, assim. E isso, infelizmente ou felizmente, eu acho felizmente, não sou eu e nem os filósofos que vão definir. Eu, enquanto professora de filosofia, apresento as escolas e teorias filosóficas, mas são vocês, no conjunto de valores que receberam durante o processo de educação, da escola e de casa, que vão definir a qual escola filosófica, em qual delas vocês melhor se encaixam, né? Se são essas escolas mais do dever ou da obrigação, da moral e da ética pela moral ou da ética utilitarista, essas coisas todas durante as aulas a gente vai debatendo, discutindo, mas cabe a cada um de vocês definir. Eu vou passar para vocês um vídeo que fala do utilitarismo e no final fala do utilitarismo empregado pelos nazistas e como eles tinham toda uma lógica, todo um cálculo ético para estarem certos dentro dessa ética utilitarista deles, como eles conseguiram criar um cálculo, uma lógica de estar certos ao matar crianças. Enfim, não vou falar mais, vocês vão assistir no vídeo, tá? Para que vocês desenvolvam esse raciocínio também da questão de ética. Será que realmente o número de pessoas conta mais do que a qualidade de vida dos que estão ali? Ou a qualidade de vida das pessoas, a tua, conta mais do que o número, a quantidade? Enfim, eu vou sempre jogando esses problemas para vocês irem pensando e raciocinando. Vou passar o vídeo e daí eu quero que vocês façam a seguinte atividade. Eu vou explicar lá no WhatsApp de novo, mas já que vocês estão aí, se quiser perguntar, tirar dúvida, como assim? Já faz isso agora. O que eu quero? Que vocês olhem na página 10, onde tem um texto que se chama... Aqui, ó, aqui em cima. Essa atividade aqui do Conexões, ó. Tá? Tá escrito assim ali. Tem um texto que se chama A Ditadura da Utilidade, feito pelo Paulo Leminski. A Ditadura, ó, da Utilidade. E embaixo tem uma tirinha do Calvin, que vocês também conhecem, né? Em que eu adorei essa tirinha. Calvin olha pro Haroldo e diz assim: se nós pudéssemos desejar qualquer coisa, o que você ia querer? E o Haroldo responde: um grande e ensolarado campo para poder ficar. Vai o Calvin e diz: um campo, estúpido? Você está num agora. Pense grande, riqueza, poder. Finja que você pode ter qualquer coisa. E como que o Haroldo responde? Dormindo, deitando um sono tranquilo, sorridente, né? Aí lá vai o Calvin pensar. Utilitarista, né? Na verdade, é difícil argumentar com alguém que parece tão feliz. Ou seja, que não vai fazer os cálculos utilitaristas, né? Ele simplesmente é feliz com o que ele tem, onde ele está. Ele não está pensando em riqueza, em poder, não sei o quê. Enfim, vocês vão ler o texto, A Ditadura da Utilidade, vão interpretar a tirinha e os dois juntos ali. E a partir disso, vocês vão estabelecer uma relação, letra A da atividade de baixo, estabelecer uma relação entre o princípio de utilidade, que fundamenta a ética utilitarista, e a ditadura da utilidade criticada no texto. Então, vocês vão analisar essas duas perspectivas e tentar estabelecer, então, uma relação entre os dois. Eu só abri de novo aqui, gente, porque eu quero que vocês me digam se tem alguma dúvida em relação ao que é para fazer. Ó, eu vou pedir de novo. Nos textos que vocês forem fazer, de sociologia, de geografia, seja texto, charge, o que eu for pedindo. Nesse caso é um texto, porque eu quero ver como que vocês conseguem compilar, como que vocês conseguem relacionar um texto com a interpretação de uma charge, tá? Essa é a minha intenção. Então, ao fazer isso, sempre, lembrem-se, é importante vocês citarem
as bases ou assim a fonte das teorias que vocês estão usando. Então, hoje a gente está falando do Jeremy Bentham e do utilitarismo, do cálculo ético. Utilizem esses termos, expliquem essas coisas, tá? Não, eu acho que não sei... Foge disso, ok? Vocês vão escrever o que vocês acham, é fato que vocês vão escrever o que vocês estão pensando, sem dúvida. E que bom, vocês estão construindo um raciocínio. Mas baseado em quê? Não é do nada, né? Então, sempre utilizar essas coisas. Eu vou colocar bem certinho o que tem para fazer lá no grupo do WhatsApp e já vou colocar o link do vídeo que eu quero que vocês assistam. Acho que ele tem 9, 10 minutinhos e ele fala do utilitarismo de uma maneira bem interessante para raciocinar, tá bom? Então, em relação à filosofia, era isso. Peço desculpas pela aula de ontem. Ontem era aula de quê? De geografia? Não. Era de sociologia. Eu vou dar essa aula bem certinho, bem boa na semana que vem. Mas ontem, por motivos pessoais, eu não tinha condições de estar falando com vocês. E aí eu peço desculpas, mas terça-feira vocês não se preocupem.